Pazulana, o mundo animado na dublagem. Versão brasileira, o mundo animado e a dublagem. No início da dublagem brasileira, a captação do áudio era feita como se fosse uma radionovela, onde os dubladores atuavam todos juntos. Atualmente, cada um grava suas falas separadamente por questões de praticidade e qualidade de som. A utilização de programas sofisticados faz com que a sincronia seja quase perfeita. O coordenador técnico de mixagem, Juvenal da Silva Dias, técnico responsável por mixar todos os episódios do seriado Chaves, fala sobre as mudanças provocadas pela evolução tecnológica. Foi radical, assim. Tanto é que tem gente hoje que não conhece, né? Tá lá no passado ainda. Eu vou até citar uma, Marshmello. Ela está no passado, não atualizou os equipamentos. Juvenal começou como técnico de mixagem numa época em que só existiam 8 canais. O técnico aborda como era a dublagem há 15 anos e diz que era necessário ter um bom ouvido para equalizar o material a ser mixado. E o recurso que a gente tinha para gravar, tanta coisa, era muito difícil, porque você tinha 8 canais. Então a gente tinha que gravar reduzindo para estéreo ou mono. Então já tinha que fazer o cálculo lá na frente para sobrar canal para voz. E a gente já fazia isso. E era 8 canais. Análogo, né? Hoje é tudo digital, né? Agora, lá atrás, pensando 15, 20 anos atrás, não, você tinha que ter um bom ouvido para equalizar bateria, chimbal, tudo separado para ter um bom sonoro depois, né? Assim como qualquer atividade humana, a dublagem é um processo que envolve muitos erros durante o percurso. Ricardo Juarez, ator em dublagem que começou a carreira fazendo locução, fala sobre o reconhecimento da técnica fora do Brasil. Lá fora, na Europa, é obrigatória a dublagem para cinema, inclusive. As pessoas reclamam muito aqui a questão da dublagem. Esse reconhecimento veio da Warner, da Fox, da Disney. Foram eles que elegeram a dublagem brasileira melhor. Então, como é que para os gringos nós somos um dos melhores do mundo e para o povo brasileiro nós somos ruins? A pergunta deixada por Ricardo sobre o motivo das críticas que a dublagem brasileira recebe ganha a opinião do dublador do Batman. Mário Seixas aborda a questão da falta de reconhecimento por parte dos brasileiros, mencionando o profissionalismo dos americanos, um dos povos que reconhecem a técnica usada no Brasil. Vão pagar por isso. Para qualquer pessoa que tenha preconceito contra a dublagem, que quiser saber a opinião do americano, que é um profissional em tudo que ele faz em matéria de cinema, elogios, cartas, comunicados oficiais da direção de Walt Disney, elogiando o nosso trabalho como profissionais. Mas basta sair uma dublagem errada, feita em um outro lugar, que o autor daquela nota ou da reportagem no jornal taxa a dublagem como uma coisa desnecessária e até prejudicial à educação no Brasil. Os profissionais da dublagem possuem direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. Flávio Dias, que já foi dublador do coelho mais famoso dos desenhos, o Coelho Pernalonga, cita quais são essas leis federais e ainda aborda o não cumprimento por parte dos empregadores. Está na 6533 e está na 9610. Toda obra de arte será paga a cada uso desse trabalho. Em cada obra deverá constar o realizador, o feitor, o produtor, aquele cuja voz desenvolve o produto que está sendo veiculado. Não é pago ao ator em dublagem o direito sobre o uso do seu trabalho nesse país. As leis brasileiras são claras e não são cumpridas. E são leis federais. Observe os antigos estilos de Kung Fu, Macaco, Garça, Louva-a-Deus, Víbora, Tigre, Panda. Eu disse Panda. Eu tô indo! A chamada que você acabou de ouvir é do filme de animação Kung Fu Panda. Essa produção teve como voz principal o ator Lúcio Mauro Filho.
os padrões do que acontece em Hollywood, onde atores renomados aceitam ceder suas vozes a heróis virtuais. Personalidades brasileiras da TV e da música estão ocupando cada vez mais o lugar que antes competia aos dubladores. Hermes Baroli, dublador do personagem Ceia de Pégasus, dos Cavaleiros do Zodíaco, fala sobre a utilização dos chamados atores celebridades nas versões dubladas. Se são atores, é um direito deles atuar na profissão. Aí vai do cara. O cara comprou o nome, a imagem, pagou por isso e botou o cara normalmente ele vai ter um serviço aquém do que um trabalhador que faz isso todo dia. Hermes comenta sobre a atuação de Lúcio Mauro Filho e sobre o exercício ilegal da profissão. Um show é lindo de ver, talvez a gente não encontrasse um dublador que fizesse. Então é legal quando acontece isso. Agora vai ver o Supla, vai ver a Hebe Camargo, aí já é exercício legal da profissão, vai ver a Sabrina Sato, exercício legal da profissão, aí da cadeia, aí são outros 500, né? A pessoa por trás do microfone é quem faz toda a diferença na hora de gravar. É ela a responsável por pesquisar, atualizar-se e adaptar o texto para a realidade de nosso idioma. Sem esquecer que esse profissional também tem como responsabilidade a criação das vozes e seus personagens. Tata Guarnieri tem em seu currículo a dublagem dos personagens Pateta e George Jackson, e atualmente dá vida aos personagens do Chaves dos desenhos animados. Tata foi escalado para dublar um desenho no estúdio BKS, antiga AIC, e conta como foi feito o processo de criação da voz para esse personagem. Eu fui escalado na BKS, né, para dublar um desenho também, dirigindo, né. Ele falou, olha, você vai fazer o Homem número 56. Quando a gente chegou na página, no script, para ver que era uma menina. Olha só, era uma menininha, né, assim, pequenininha, não tinha os dois braços, era um desenho bem punk, assim, entende? Bem doido, né. E aí eu peguei e falei, não, Drauzio, tudo bem, deixa que eu vou bolar uma voz, né. Aí peguei e fiz uma vozinha bem fininha assim pra ela, porque no original era isso, né? Então ela era uma coisa mais ou menos... Né? E ele adorou essa voz, né? Era uma voz super fininha. Ele também aborda a liberdade de criação que os desenhos animados trazem. O desenho é legal por causa disso, você pode criar muita coisa, você pode se soltar mais e tal, né? Não tem aquela preocupação, aquela obrigatoriedade que tem um filme, né, o filme técnico, essas coisas que a gente faz. Através dos profissionais da dublagem, você pode saber o que é a técnica, o que significa ser um dublador, os processos envolvidos desde a criação até o produto finalizado, a criação das vozes, entre outros assuntos. A versão brasileira fica por aqui, mas antes, abre espaço para algumas vozes que fizeram parte de sua infância, começando com os personagens vividos pelo dublador Silvio Navas. Até a próxima. Impressionante. Eu vou pegar esse tanque e vou chamar o Gargamel. Não faz isso não, papai Smurf. Se ele aparecer, ele vai dar um murro bem no meio da sua cara. Eu acho melhor tu não fazer isso, não, que vai complicar a vida dele. Tá legal, então não fazemos. Então vamos embora. Sacripantas. Todo super-herói tem uma identidade secreta. Não conheço um que não tenha. Quem quer a pressão de ser super em tempo integral? Eu sou o Batman. Johnny Bravo. Que sinistro. Procure o Coringa e veja se ele pode falar comigo. Ah, Caquinho, você é tão lindo. Eu vou tomar uma atitude drástica. Cavalo de fogo! Cavalo de fogo! Em horas como essa, o meu amigo Timão aqui diz: você deve pôr o seu traseiro no passado. Gonza! Hoje no Tiny Toon nós vamos ver um desenho do Plucky. Ai, a cauda você arrasta e balança, arrasta e balança. Bob, olha se o baby já dormiu.
O programa Versão Brasileira, o Mundo Animado e a Dublagem é uma produção dos alunos do 4º ano de jornalismo da Universidade Bandeirante de São Paulo. André Gazinhato, Loane Carvalho e Natália Alexandroni. Trabalhos técnicos, Flávio Maia. Orientação, professora Patrícia Rangel. Uniban 2008.